Meu objetivo nessa noite é falar sobre a estratégia de Satanás. E eu comentei que são muitas, né? Mas é uma das que eu considero das principais e muito sérias, muito perigosas, e como ele está conseguindo, com essa estratégia, lograr êxito na vida de muitas pessoas que não estão vigiando e não estão atentando para a palavra do Senhor como se deveria. Eu vou pedir perdão aí para os irmãos pelos ruídos, né? Como eu desconectei o microfone, que ele tem um filtro de ruídos, então eu tenho que estar com a janela aberta, porque está muito calor, não há como ligar ventilador por causa também de ruído. Então, tem uma avenida logo aqui perto, e é sexta-feira à noite, né? Então vocês sabem como é. Esta é uma extensão da Novas de Alegria, do nosso ministério, desde a nossa sede em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E aqui é a extensão, juntamente com o pastor Oséias, ele me convidou para fazer essa parceria com ele, para falar sobre, para transmitir a Novas de Alegria da Serra Gaúcha. Pastor Oséias, que não poderá estar conosco hoje, tá bom? Ele pastoreia a nossa igreja em São Marcos, mas ele está em viagem com a família. Ele não poderá estar conosco. Sexta-feira passada, ele fez a transmissão também sem a minha presença. Então eu estava em compromisso e ele estava aí então cumprindo o nosso compromisso de estar aqui às sextas-feiras, às 22 horas. Eu quero entrar na palavra e, para tanto, eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 15, para falarmos sobre a estratégia de Satanás. O Senhor Jesus, veja que aqui em Mateus 7,15, se você puder compartilhar esta live, aí mesmo no Facebook, vai compartilhar. Essa palavra é muito importante para a igreja desta geração. Ou então você também pode copiar o link dessa transmissão e mandar nos grupos do WhatsApp, ou para alguém que precise, né, ouvir esta palavra. Então, meus irmãos, Mateus 7,15 é Jesus falando. Isso é muito importante, né? Então, deixa eu fazer a leitura do texto de Mateus 7,15. Veja o que Jesus está dizendo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. É muito comum nós ouvirmos essa expressão hoje, falso profeta. Vamos para o texto. Acompanhem aí, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vamos falar sobre a estratégia de Satanás. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como os falsos profetas vêm até os servos do Senhor. Jesus revela que vem até vós vestido como... Vocês estão acompanhando? Se não estão acompanhando a leitura, acompanhem a minha fala. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Preste atenção nisso, que nós vamos falar sobre a estratégia de Satanás. Vestido como ovelha. Mas, interiormente, são lobos devoradores. Vejam bem, vamos lá. Quem Jesus chamou de falsos profetas, que são verdadeiros lobos devoradores, esses personagens, Jesus aí está dizendo, não vêm vestidos como pastores. Aí é que está. Vamos começar a pensar agora a partir desta ótica, porque geralmente nós estamos
tentando identificar o falso profeta atrás do púlpito. Não é verdade? Os irmãos concordam com isso? Quando se fala de falso profeta, se vê alguém no púlpito. Alguém pregando uma heresia, alguém enganando através de uma pregação falaciosa, com a permissividade, conforme o Noah Anderson está comentando aí, das coisas lícitas. Não convém, mas são lícitas. Mas o Senhor Jesus não diz que o falso profeta vem vestido como um pastor. O falso profeta vem vestido como ovelhas. Então, o falso profeta até pode estar atrás de um púlpito, sim. Porém, segundo o que o Senhor Jesus está falando, na maioria das vezes, o falso profeta está na nave da igreja. Está entre as ovelhas, porque ele se veste como ovelha. O falso profeta não se veste como pastor para se infiltrar, porque a estratégia de Satanás, veja bem, é se infiltrar no meio das ovelhas. Para quê? Para que ele possa, no meio das ovelhas, conseguir enganar através das suas falsas afirmações. Então, o Senhor Jesus disse que ele interiormente é um lobo devorador. E aí que eu quero estar falando sobre a estratégia de Satanás. Se nós falarmos de lobos, lobos vivem em alcateias. Vivem em alcateias. E uma das estratégias de uma alcateia dos lobos, quando eles encontram um rebanho, qual é? Geralmente o predador tem esse feitio. Eles ficam observando, analisando o rebanho e procurando identificar algum animal fraco, doente, vagaroso. Não é verdade? Eles vão identificando esse animal e eles então atacam o rebanho para o rebanho correr, para o rebanho meio que se dispersar e esse animal mais fraco, mais doente, ficar sozinho. Eles então procuram isolar uma ovelha do rebanho. E essa é a estratégia de Satanás. Isolar a ovelha do rebanho. E ele está usando isso de muitas formas. Porque há proteção no rebanho. Há proteção no rebanho. Há rebanho de presas que investem, que reagem contra predadores e às vezes se livram do ataque. Mas se a alcateia conseguir isolar uma ovelha do rebanho, esta ovelha então está totalmente indefesa. Assim age o lobo. Então essas ovelhas lobos que se metem entre as ovelhas, que estão nas naves das igrejas, porque que elas são influentes, e o Senhor Jesus as chama de falsos profetas, porque essas ovelhas lobos querem apacentar. Essas ovelhas lobos se unem de casas em casas, em ocasiões esporádicas, só para falar dos problemas das igrejas. Começam a fazer as reuniões entre ovelhas, entre o rebanho. E ela está ali, um falso profeta vestido de ovelha no meio das ovelhas, então procurando intoxicar o rebanho. Ela vai procurar as ovelhas que estão doentes, as ovelhas que estão feridas, para tentar de alguma forma lograr êxito com esta ovelha. Uma ovelha fora do rebanho é carne para a mesa dos lobos. É carne para a mesa dos lobos. Não se pode isolar o crente,
Hoje, para os irmãos entenderem e até mesmo concordarem, o primeiro pensamento, a primeira reação frente a uma dificuldade que o crente passa no decorrer do dia é de não ir ao culto. É de ficar em casa, ou é de passear, ou é de espairecer de alguma forma. Ah, mas ele está com um problema, ele está desanimado, ele está triste, ele está enfermo, ele diz, eu não vou ao culto. Ele vai se isolar, ele está sendo isolado do rebanho, porque Satanás, ele conseguiu infiltrar-se na vida dessa pessoa, e ele vai tentando de todas as formas isolá-lo, ou isolar esta pessoa do rebanho. Então, ele vai usar de vários modos para que esta estratégia venha se ter sucesso. Então vai ter problemas durante o dia, vai ter problemas do casamento, vai ter problema financeiro, vários tipos de problemas para isolar a ovelha, para fazer a ovelha não frequentar e não estar diante do rebanho. Mas há também o fato de que há aqueles que se reúnem para ficar falando, potencializando somente dos problemas, somente das coisas ruins que acontecem, sim, dentro das igrejas. Ficam alimentando o rebanho com isto. O engano, porque falso profeta está falando de engano. O Senhor Jesus disse aqui em Mateus 7,15, é falso profeta. O engano vem em forma de luz. O engano vem em forma de luz, e nós somos fortes candidatos ao engano. Se o Senhor Jesus não tivesse trazido a verdade do Evangelho para nos libertar, nós ainda seríamos vítimas do engano, estaríamos na condição de cegos do entendimento. Mas mesmo agora nós precisamos de estar vigilante, porque o engano continua tentando se infiltrar na nave da igreja, falsos profetas que se vestem de ovelhas, não de pastores. Há falsos profetas nos púlpitos, sim, mas o Senhor Jesus disse que na maioria das vezes eles se vestem de ovelhas. Então peço para você, meu irmão, para você, minha irmã, que congrega, preste atenção. Na nave da sua igreja, se não tem um falso profeta ali vestido de ovelha, fomentando, sabe? Querendo pastorear, querendo aconselhar, mas sempre para o lado negativo, nunca para agregar, nunca para fazer o fraco ficar forte, nunca para atrair a pessoa a Cristo, é sempre alimentando aquele problema. Então, quando o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que o amor de muitos esfriará, é sério isso, porque o amor aqui, a palavra no original que o Senhor Jesus usou, não é... Porque há alguns termos no original para a palavra amor no português. Então, há vários, há uns 4 ou 5 termos. Os mais comuns é filéu, que é o amor afetivo, que é a amizade, que é o coleguismo. Há o amor, e o outro mais comum também é o agapeu, ou o HP. É agape, né? Se lê agape. Para nós é ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor pelo inimigo, que é o amor que nos capacita a orar pelos que nos perseguem. E quando o Senhor Jesus diz que o amor de muitos esfriará, o termo aqui é agapeu. Então ele não está falando do amor do mundo, do amor das nações, do amor do ser humano, da humanidade de uma forma geral. Está falando do amor ágape. Amor ágape só aqueles que têm a Cristo que possuem. Então, se ele está dizendo que é o amor ágape que vai esfriar, ele está falando com a igreja. E se ele está falando com a igreja que o amor vai esfriar, nós precisamos entender que nada esfria instantaneamente. Não é verdade? Nada esfria instantaneamente, leva tempo.
Então, quanto mais quente estiver, mais tempo leva para esfriar. Então, dá tempo de perceber quando está havendo um esfriamento. A própria pessoa percebe que ela está esfriando, que ela está perdendo algum interesse pelas coisas de Deus. E é mais fácil se esfriar isoladamente. É mais fácil esfriar longe do rebanho, porque o rebanho se une também para se aquecer no inverno. E haverão invernos, muitos invernos na vida espiritual de todos nós. E nesses invernos nós precisamos estar em rebanho, nós precisamos estar congregados. O inimigo vai tentar nos isolar para que o esfriamento em nossa vida seja, por mais que gradativo, mas seja mais célere, seja mais apressado. Por isto, e eu estou aqui para falar coisas sérias, eu não entro para comentar nada da palavra de Deus de uma forma leviana. O Senhor Jesus me chamou para pastorear, e pastorear é dar alimento, água, abrigo e remédio. Vou repetir, tá bom? O pastor, ele tem o encargo de dar comida, água, alimento, proteção e remédio. O pastor não está encarregado de dar diversão para o rebanho. O pastor não está encarregado de fazer massagem no rebanho. O pastor não está encarregado de dar distrações para o rebanho. O pastor alimenta, o pastor dá água, o pastor dá remédio, o pastor dá abrigo. Então eu não estou para brincar com a palavra que eu ministro. Falando de esfriamento, do isolamento, no isolamento o esfriamento ele é mais efetivo. É por isso que a maioria dos desigrejados estão com seus corações frios. Você já parou para perceber isto? Qualquer coisa que você fale com um desigrejado, ele é frio. Ele não tem mais sentimento pela obra, pela igreja. Seus argumentos, por mais que estejam travestidos de empatia, daquele desejo de fazer algo por alguém, de ir em busca do perdido, de levar a cesta básica, de visitar o irmão que está machucado, isso tudo é só uma carapuça. A intenção é boa, mas existe um modo correto de se fazer as coisas. Então há uma frieza muito grande na vida daquele que se isola. A maioria das pessoas que se isolam do rebanho são amarguradas. E amargurados por tanto alimentar uma ofensa que sofreu, de tanto alimentar problemas, porque o falso profeta ele se infiltra no meio do rebanho para ficar falando de problemas da igreja. Falar problema do ministério, do presbitério, da liderança, acusando os líderes. O falso profeta ele se veste de ovelha e ele entra no meio do rebanho para ficar comentando os erros do culto, para ficar comentando as falhas do pregador, para ficar falando de uma atitude do pastor, para falar da esposa do pastor, para falar dos filhos do pastor, falar do líder do coral, da regente do coral, do músico. É isso que os falsos profetas ficam fazendo, vestido de ovelhas no meio do rebanho, e fica falando para aquele irmão que foi ofendido, realmente você é uma vítima, coitadinho de você. Falar dos problemas. Então as pessoas elas vão se amargurando, óbvio. Dão ouvidos para as coisas amargas, ficarão com os corações amargos, né? Então essa atitude enrijece os corações e o amor se esfria. Porque você conhece alguma pedra quente? O irmão Anderson aqui está dizendo que, fazendo uma pergunta, né? Doeg é uma boa ilustração. Sim, sim, claro. Só não vou entrar no texto e nos detalhes, porque senão a gente não conclui. Como eu disse, há muitos bons exemplos, há muita base. Não tem como não a gente estar aqui falando alguma coisa sem muita base. Muita base. Base
teológica, experiência, muita literatura. Meus irmãos, e não podemos esquecer que a guerra é espiritual, que nós temos um inimigo mortal, que nós temos um adversário que quer nos matar. É isto. E tem muita gente que se esquece desses detalhes. Então, há pessoas, por exemplo, na igreja, que pensam que foram maltratadas, mas não foram. Porque o ser humano hoje se ofende com qualquer coisa. Se ofende com qualquer coisa. Então, às vezes, não foi um maltrato. É a forma que a pessoa entende. É a forma que a pessoa quer entender. Então, qualquer coisa que as contrariarem, elas vão se ofender. E vão dizer que estão sendo maltratadas. Mas o discurso bíblico não pode ser mudado por causa de uma preferência, por causa de um capricho. Então, o que acontece? As informações são distorcidas na mente da pessoa. Né? Porque, geralmente, a causa é fofoca. As informações são distorcidas, muitas vezes por causa de fofocas. Então, não se pode mais contrariar ninguém. As pessoas se ofendem. Aí se ofendem e vão se isolar. Hoje, não se pode dizer não na igreja. Não se pode dizer não. Você falou um não, você contrariou alguém, pronto. A pessoa esquece que é crente. É porque nunca leu a Bíblia. Nunca leu com os olhos de crente, com os olhos santos. Porque há na Bíblia quase 9.100. Quase 9.100 passagens com a palavra não. Com a expressão não. Com o termo não. Quase 9.100. Enquanto a palavra sim aparece na Bíblia 462 vezes, não aparece nem 500 vezes. O que eu quero dizer com isso, em proporção, para cada um sim na Bíblia, existem 20 nãos. Dá para entender isso? A igreja atual consegue entender isso? Consegue entender que ela vai para a igreja para ela ser confrontada com a palavra, se ela quiser de fato mudança? Mas você não pode falar mais nada, porque daí as pessoas, elas ficam machucadas, elas ficam feridas. Aí o que faz o falso profeta que está vestido de ovelha? Eu volto a dizer, essa é a estratégia de Satanás. Jesus disse em Mateus 7,15, ele se veste de ovelha. O falso profeta não se veste de pastor. Há falsos profetas atrás dos púlpitos, mas na maioria das vezes o modus operandi de Satanás é se vestir de ovelha para estar na nave da igreja, mais perto da ovelha. E aí o falso profeta fica na nave da ovelha, sabe? Aquele membro da igreja, seja homem ou mulher, que quer pastorear, que quer ser conselheiro, que quer ser obreiro, que quer ser diaconisa, que quer ser profeta, e vai dizer para aquele irmão que acha que foi maltratado só porque foi contrariado com um não legítimo da Bíblia. Vai alimentar aquela ferida. Vai massagear aquele ego ferido. E assim vai fomentando essas coisas no meio da igreja. Meus irmãos, conforme a palavra de Deus diz em Provérbios 6, 18 e 19, sobre as 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que ele abomina, a sétima que Deus abomina. O que você acha que Deus abomina? Porque nós escalamos o pecado. Não é verdade? Nós colocamos o pecado em pacotes, aos pecados piores e aos pecados médios e aos pecados tranquilos. Fruto de muita pregação antropocêntrica. Bela colocação, irmão Alex. Deus abençoe a vida do irmão Alex também, sua esposa, pregadores do Evangelho. Que Deus abençoe a vida deste casal, também seu filho, em nome de Jesus. É isso mesmo. É isso mesmo, a pregação para o homem, culto para o homem,
é música para o homem, é igreja para o homem, é formato para o homem, é liturgia para o homem, é tudo para o homem. Não é para transformação. Parece que o ser humano não precisa mais ser redimido. Não precisa de redenção mais. Não precisa de transformação mais. Antes do corpo glorificado para morar na glória, meus irmãos, nós temos que ter o corpo santificado. Sem corpo santificado não tem corpo glorificado. Então, falar de pecado abominável, você vai falar, adultério. É abominável? É. Assassinato é abominável? É. Homicídio? É. Homossexualismo? É. Biblicamente é. Aos olhos de Deus. Mas não são esses pecados que fala Provérbios 6,19 que Deus abomina. 6,19, o pecado abominável diante de Deus é fofoca. E há muito fofoqueiro na nave da igreja. Falsos profetas vestidos de ovelhas fofocando. Sim, é aquele que semeia discórdia entre irmãos. E o que semeia discórdia entre irmãos? A fofoca. Despreparo nos nossos púlpitos. Sim, eu concordo em partes. Sim, também tem uma parcela de culpa, sim. No entanto, eu, como ovelha, não aceitaria fazer parte de um rebanho cujo púlpito é despreparado. Essa é a questão. Vamos procurar púlpitos preparados, porque tem. Mas sim, também existe esse fato. Púlpitos despreparados, então, vai contribuir para a proliferação desses lobos. Porque, como eu falei, o pastor, qual é as 4 funções primordiais de um pastor? Dar alimento, dar água, dar proteção e dar remédio. Quer se divertir? A igreja, a gente até se alegra, mas a igreja não é lugar de diversão. Estamos tratando de questões de vida e morte todos os dias. Todos os dias nós tratamos questão de vida e morte, meus irmãos. Física e espiritual, na igreja. Então, está falando de fofoca. A fofoca é uma abominação aos olhos do Senhor. É tão abominável quanto qualquer desses outros pecados que eu mencionei há pouco tempo. Fofocar é semear discórdia entre irmãos. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. E há muitas pessoas que estão semeando discórdia no meio das igrejas. Então, se está no meio do rebanho, claro que o pastor ele tem que identificar. Mas a ovelha também, ela precisa se posicionar. Jesus disse, acautelai-vos, porque os falsos profetas se vestem como ovelhas. Por dentro eles são lobos devoradores. E o que eles vão tentar fazer? Isolar uma ovelha. E como que começa esse isolamento? Eles veem essa ovelha meio descontente com alguma coisa, porque o fulano tem mais oportunidade, porque o fulano é mais chamado, enfim, e outra coisa, né? As pessoas não se preparam tanto quanto o outro e querem a mesma oportunidade que o outro tem. Aí o falso profeta fica ali, olha como você é coitadinho, olha, o pastor está te perseguindo, o pastor está te deixando de lado, só dá oportunidade para o outro. Aí começa assim o isolamento. Aí daqui a pouco é visitando, daqui a pouco já chama para outro culto, chama para a vigília, chama... Esse povo gosta de uma vigília, gosta de um monte. Não sou contra a vigília, amo vigília, não sou contra monte, orei muito, oro, não oro hoje tanto em montes, não tenho mais o tempo que eu tinha, orei muito em monte, recebi muita coisa de Deus orando nos montes, mas nunca deixei de orar na igreja por causa de monte. Nunca deixei de ir na escola bíblica de manhã, no domingo, por causa de um monte do sábado de madrugada. Esse povo gosta de uma vigília. Porque lá tem poder, porque lá o Espírito Santo se manifesta. Olha aí o culto que a gente está. Olha, Deus não se manifesta mais na igreja. O pregador lá daquele lugar tem uma autoridade. Veja como o pastor aqui está assim meio sem autoridade. Esse é o papel desses lobos vestidos com peles de ovelhas. Que ficam falando, fomentando discórdias no meio dos irmãos. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. Fofoca é veneno.
E nós precisamos guardar os nossos corações das fofocas. Nós devemos cortar a fofoca no início, independente de quem venha. E independente de quem se está falando. Alguém que está fofocando a respeito do teu pastor, do irmão que toma ceia com você, está fofocando do teu marido, está fofocando do teu colega de trabalho, está fofocando... Corta, meu irmão, corta, minha irmã. Corta, porque quem está fofocando é um lobo devorador que está querendo isolar você. Precisa haver atitude, discernimento. Não há mais inocência dentro de uma igreja que se prega a palavra genuinamente. Gostam de vigília, mas nunca vêm para oração. Na igreja. É isso mesmo. É isso mesmo. Muita gente vive em vigília, mas marca um jejum, uma consagração no domingo de manhã, aparece esporadicamente. Então é necessário que se tenha... Quando alguém estiver fofocando para você, meu irmão, minha irmã, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é preciso ter prova de tudo que se está falando. O fofoqueiro não está preocupado com provar nada. Ele está só preocupado em semear discórdia, porque ele é um lobo devorador. A Bíblia diz que tem que provar tudo que se fala. E outra coisa, se estiver falando de um líder, de alguém do ministério, de um pastor, de um presbítero, a Bíblia diz que tem que provar tudo que está falando e ainda ter 2 testemunhas. Veja bem, não vale só prova. Se falar de uma liderança, além de prova, tem que ter 2 testemunhas. Mas o fofoqueiro não está preocupado com nada disso. Então quem tem que se preocupar é você. É você. Para não ouvir nada, qualquer coisa de qualquer um. Aceitar. Porque essa é a estratégia de Satanás. Está falando do pastor, está falando... E as pessoas ficam nas casas, se reúnem em casas. Porque o lobo vestido de ovelha conseguiu isolar algumas ovelhas. Aí, como eu falei no início, eles começam a se reunir nas casas e começam a falar só sobre aquilo. Aí vai falar de dízimo, vai falar de salário do pastor, vai começar a falar de um monte de coisa, vai começar a levantar um monte de questões, só para fomentar aquela amargura do coração daquela pessoa que acha que foi maltratada. Geralmente é assim, e vão tocar sempre no dinheiro. Mas eles não percebem, a ovelha não percebe que ela é apenas uma carne na mesa daquele lobo a qual ela deu ouvido. Aquele lobo está dentro da casa dela, ou ela está dentro da casa do lobo sendo devorada e não está percebendo. Saiu da proteção do rebanho, o lobo conseguiu isolar essa pessoa. Aí essa pessoa desanima, já não quer mais ir para a igreja. Aí começa a faltar culto, começa a frequentar outras igrejas. E depois que já falou mal do pastor, depois que já foi para as outras igrejas, depois que já fez tudo que tinha que fazer, aí volta para avisar o pastor que está saindo. E ainda diz que não tem nada contra o pastor, que ama o pastor, que ama a igreja, que ama os irmãos. Os irmãos estão entendendo o que é a estratégia de Satanás, quando o Senhor Jesus disse em Mateus 7,15, que é para nós nos acautelarmos, porque os falsos profetas não vêm vestidos, disfarçados de pastores, eles vêm disfarçados de ovelhas. Eles estão nas naves das igrejas, não nos púlpitos. Sim, repito, já disse isso umas 3 vezes aqui. Há falsos profetas atrás de púlpitos, mas não é comum. Na maioria das vezes, segundo o que Jesus disse, eles estão nas naves das igrejas, fomentando, fofocando, fazendo coisas abomináveis. E estão levando muitos a se desanimarem na caminhada espiritual. E qual é o fim? A pessoa se desanima, porque essa ovelha falsa, que tem, na verdade, caráter de lobo, né? É um lobo disfarçado de ovelha, é um falso profeta, ele não tem chamada, ele logo vai sair dali, porque é assim que funciona. Logo ele vai procurar outro rebanho.
não vai apacentar, vai deixar essa ovelha ferida, amargurada dentro da casa dela, e ela não vai querer mais congregar. E esse falso profeta não vai sustentar essa ovelha, não vai socorrer, porque a estratégia é satânica. Quem fofoca não está preocupado com provar nada, a única coisa que ele quer é semear discórdia. Então o ouvinte é quem deve se preocupar. Cuidado com a saúde do seu coração, cuidado com a saúde da sua mente. Essas pessoas que se sentem maltratadas sem terem sido, não possuem discernimento. Porque se possuíssem discernimento, entenderiam que aquilo com que elas estão se ofendendo, na verdade o problema é com elas. Sim, meus irmãos. Há muitos exemplos bíblicos, e como eu falei, se a gente fosse falar aqui tudo, a gente podia ficar falando horas e horas aqui. Um dia o Senhor Jesus disse assim, olha, se alguém quer ter comunhão comigo, vai precisar comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí os judeus se ofenderam. Se ofenderam. Como assim? É canibalismo? É vampirismo? Isso é abominável. Se ofenderam. Aí o que Jesus falou? Jesus retirou o que ele disse? Jesus retirou o que ele disse porque pessoas se ofenderam. E não foram poucas, não. A Bíblia diz lá em Mateus, João capítulo 6. João capítulo 6 é um capítulo muito extenso, mas na casa dos versículos 60. A partir do versículo 60. E ali a Bíblia diz, olha, que muitos o deixaram. Muitos o deixaram. E o Senhor Jesus se preocupou com isso? Porque falou uma palavra que ofendeu? Não. Sabe o que ele fez? Olhou para os 12 e disse, e vocês? Não vão também? Porque o que eu disse eu não retiro. Vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Então é falta de discernimento. E como o irmão Anderson comentou aqui, é falta de meditação bíblica. Como a irmã Roseli falou, é falta de orar e jejuar na própria igreja. Como o irmão Alex comentou, é muita pregação pro homem, pro coitadinho do homem. Então, quando acontece alguma coisa, falta o discernimento. Falta discernimento das escrituras para essas pessoas. Mas crítica, não. Ela é perita em criticar. Não consegue discernir, mas é perita em criticar qualquer um e qualquer coisa. Até mesmo da palavra. Tem um pastor experiente, um pastor que conhece as escrituras, que faz a obra com seriedade, que doa a sua vida. Ele fala uma coisa, a pessoa critica. Não tem 2% do conhecimento, da espiritualidade, da experiência, da comunhão que o pastor tem com Deus. Mas a pessoa não, a pessoa tem razão. Todo mundo está sujeito a errar. Eu estou falando de coisas aqui bem específicas. Bem específicas. O irmão Anderson está comentando aqui. Uma das maiores marcas dos lobos em pele de ovelha é a total falta de compromisso e responsabilidade da igreja. É verdade. Essas pessoas não querem compromisso, não. Não querem responsabilidade. Muitos ficam congregados na igreja há muitos anos, não membram. Muitos não aceitam cargo, muitos não querem falar, muitos não querem assumir compromisso, mas ficam no meio do rebanho querendo pastorear. Querendo ser conselheiros, querendo ser piedosos. Estão sempre com cara de dor. Estão sempre com cara de quem está sentindo mau cheiro. Tentando exalar a santidade através da carranca. E vai contaminando pessoas, vai contagiando. O irmão Marcos está dando um testemunho aqui. Passamos muito por isso no ministério aqui no Paraná. As pessoas se escondem debaixo de uma falsa proteção do mimimi e apontam os erros de seus líderes. Hoje sou líder e sinto na pele. É bem isso mesmo. Bem-vindo. Bem-vindo ao ministério. É bem isso. É bem exatamente isso. Mas não é exclusivo dali não. Tenho certeza que não. Né? Então, essa é a estratégia de Satanás. Isolar ovelhas. Isolar ovelhas. Essas pessoas ficam sem discernimento. E Deus respeita, a questão é que Deus respeita a decisão, a escolha de cada um, Deus respeita. E veja bem, por mais assustador que seja o que eu vou falar agora, Deus garante o direito da pessoa
ir para o inferno se ela desejar isso e decidir isso. Deus vai garantir o direito dessa pessoa de ir para o inferno se é isso que a pessoa quer. Isso chama-se justiça. Se Deus interferisse nas nossas decisões, não seria justo. Ele permite, ele avisa, ele aconselha, ele manda profetas, ele fala pelo Espírito, pela palavra, ele proporciona situações ao nosso redor para nós mudarmos de opinião, mas se a gente sustentar a nossa decisão, ele vai respeitar. Então, isso engana muita gente, sabia? Muita gente. Só pelo fato de Deus permitir certas coisas, muitas pessoas acham que ele está aprovando. Entre Deus permitir uma coisa e aprovar, há uma distância abismal e não são sinônimas. Não são a mesma coisa. Deus permite o homem fazer o que ele quiser, mas não aprova. Então as pessoas acham que vão tomar decisões, né? A ovelha isolada. Estou falando da estratégia de Satanás. Isolar a ovelha do rebanho. Aí a ovelha isolada, ela passa a pensar que está certa. Não, porque eu não vou mais congregar. E a pessoa se chama cristã. Eu sou cristão. Mas o cristão não é quem imita a Cristo? E Cristo falou em algum momento do evangelho que é para a pessoa se isolar? Cristo falou, ou Cristo em algum momento se isolou do rebanho? Diz, não vou mais conviver com esse povo. Não vou mais estar com esse povo. Não quero mais saber desse povo. E aconselhou alguém a fazer a mesma coisa? Como é que a pessoa pode se dizer cristã se não imita Cristo? Ela passa a achar que ela está certa. Só porque Deus está permitindo fazer, ela acha que Deus está aprovando. Isso é uma mentira de Satanás. O irmão Anderson comenta, um dos motivos de algumas lideranças em tratar essa proliferação é porque os tais lobos disfarçados dão muito retorno financeiro. É outro aspecto, sim, que eu devo concordar. Porque há pastores coniventes, há pastores e pastores. Então há pastor que está vendo, percebendo a ação do lobo. Mas aquele lobo está trazendo retorno financeiro, então o pastor não age. O pastor não toma uma atitude de proteger o rebanho. Então isso não é o verdadeiro pastor, né? Pastor é o que dá comida, que dá água, que dá proteção e que dá remédio. Agora, há pastor que não está nem um pouco preocupado se a pessoa dá o maior dízimo da igreja. Ele age pela palavra. Ele age pela palavra. E ele não muda o discurso para deixar de ofender pessoas que se ofendem com a verdade bíblica. Quer. Não quer, não quer. O evangelho é esse. A igreja é evangélica. O evangelho é esse. A igreja é cristã. Cristo é esse. Quer? Não quer? Tem outras opções. Escolha. Como eu disse, até Deus vai respeitar o direito de cada um. Então esse tipo de pensamento de achar que porque Deus está permitindo, ele está aprovando, é causado pela falta de discernimento, mas pela sobra da crítica. Não é? Como eu disse, não tem discernimento, mas é perito em criticar. Perito em criticar. Meus irmãos, é a estratégia de Satanás. Deixa eu falar algumas verdades aqui. Mais algumas, né? Mas sobre a ovelha. Vamos ver se os irmãos concordam. Ovelha isolada é indefesa. Ok? Simples de entender, não é? Ou não? Ovelha isolada é indefesa. Muito simples. Porque ovelha é presa, não é predadora. Outra. Eu estou olhando aqui para baixo, que minhas anotações, meus irmãos, são as minhas confabulações aqui. Eu escrevo, eu leio muito, eu penso muito e eu vou escrevendo muito. E aqui eu estou transmitindo para os irmãos o que Deus me orientou. Ovelha isolada e indefesa. Segundo, ovelha não pastoreia ovelha.
Sim ou não? Não é? Ovelha não afasta ovelha. Por que eu estou dizendo isso? Para nós não confundirmos as coisas. Para você saber qual é o papel da ovelha e conforme a atitude das pessoas, você saber se ela é uma ovelha. Ovelha, escuta aqui, ovelha não unge ovelha. E o que eu conheço de gente ungido por ovelha? O que eu conheço de gente ungido por lobo vestido em pele de ovelha, e o problema é que essa pessoa se sente ungida. Ovelha não é o rebanho. Ovelha faz parte. Ovelha compõe, mas não é o rebanho. Ovelha gera ovelha. Quanta coisa, né, meus irmãos, a gente pode estar falando sobre tudo isso. Mas deixa eu aqui começar a partir para a conclusão. A conclusão. E não falei metade. Um texto bíblico que eu vou ler agora em Isaías 55:12. Se você não tem a sua Bíblia, anote em algum lugar ou memorize para você poder depois pensar e meditar um pouco mais. Isaías capítulo 55, versículo 12, contém um modo de Deus agir na vida de uma pessoa. Especificamente quando ela quer, quando ele... Deixa eu ler exatamente como eu escrevi. Isaías 55:12 contém o modo de Deus agir na vida de uma pessoa quando ele, Deus, quer que ela, a pessoa, saia de algum lugar. Isaías 55:12 vai revelar isto. Eu leio aqui, diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Parte A. Sairá com alegria. Quando Deus quer que nós saiamos de algum lugar, pode ser de emprego, pode ser sair de um contrato, pode ser de uma sociedade, de uma igreja. Se for a vontade de Deus, a pessoa sairá com alegria. Agora, você já parou para pensar que quando as pessoas saem da igreja, nem elas saem alegres, nem elas alegram quem elas estão abandonando? Quando a pessoa se isola, isso não traz alegria ao coração dela? Analise. Isto significa que não é Deus no negócio, não é Deus na direção. A pessoa não fica alegre, ela sabe que ela não está alegre. O orgulho dela, para que ela não admita as outras pessoas, não é? que ela está errando, ela não vai admitir que ela está triste, que ela está aborrecida, que ela errou. Não, ela vai dizer, tá tudo bem. Agora eu tô feliz, tô alegre, tô no ministério, agora eu tô pregando, sim, fui ungido, agora eu tenho oportunidade. É só esse tipo de discurso, porque as pessoas acham que isso é servir a Deus. Mas não tem alegria. Saiu triste e causou tristeza. E onde está Deus nisso? Vai sair com alegria e vai ser guiado em paz. Na maioria das vezes, principalmente se tratando de igreja, não é assim. A pessoa não sai com alegria e a pessoa não é guiada em paz. Ela começa a errar, começa a bater a cabeça
Ela não vai ter paz, porque ela tomou a decisão errada. Não vai dar certo. No início, sim. No início é tudo bom. No início é tudo bom. No início tudo dá certo. Lembra? Entre Deus permitir e Deus aprovar. É muito diferente. No início está tudo permitido. Mas naquilo que Deus não aprova, não tem como dar certo. Né? A maioria das vezes, o sentimento que prevalece nos corações de quem age dessa forma, sem discernimento, porque se isolou, porque dá mais ouvido ao lobo do que ao seu pastor, a maioria das vezes o que prevalece como sentimento nesses corações é a mágoa, é o ressentimento, é o rancor, é a dúvida, é a insegurança, é a tristeza, um monte de coisa, menos alegria, que diz Isaías 55, 12. Você vai sair com alegria. Quando é Deus, é com alegria. Porque se cumpriu um propósito, se cumpriu um tempo de ministério, então é alegre. Como é bom nós concluirmos alguma coisa, não causa alegria? Então, desta mesma forma, nesse mesmo sentido, com essa mesma direção, o salmista disse que assim como a pessoa foi bendita ao entrar, não é o Salmo 121? Ela será bendita ao sair. Bendito serás tu ao entrares e bendito serás tu ao sair. Mas na maioria das saídas não há bênção nenhuma. Há divisões, em se tratando de igreja. Há divisões, há inimizades, há rebeliões, há falsidades, há prejuízos, há corrosões. Na maioria das vezes. E o texto de Isaías 55, 12 diz, em paz será guiado. Mas quando a pessoa sai da igreja, ou é porque já está frequentando outra, isso é traição. Isso é traição. Não há bênção nisso. Ou, quando a pessoa sai da igreja, ela sequer sabe para onde vai. Né? E esse tipo de incerteza não traz paz. Isto não é ser guiado em paz. Todas essas coisas são sinais que Deus não está aprovando estas decisões, por mais que Ele esteja permitindo. No início as coisas até podem ir bem, e esse ir bem se confunde com bênção. Deus está abençoando. Olha como Deus está abençoando, né? Mas nada que Deus desaprova termina bem. Nada. 99% das pessoas que deixam a igreja por causa do esfriamento do amor em seus próprios corações. Mas eles vão dizer que é a igreja que esfriou. Não é assim? Você conversa com a pessoa, ela está fria. Porque não existe pedra quente. O coração enrijeceu. Está empedernido. Mas o esfriamento é gradativo. Eu disse no início, nada se esfria da noite para o dia. Leva tempo para se esfriar. Então, como é que começou esse esfriamento? Com essas reuniões de fofoca. Ora na casa de um, ora na casa do outro. Né? Aí progride para um grupinho maior. Esse grupinho vai se formando para buscar Deus. Aí vão para as vigílias, vão para os montes, vão para os louvorzão, né? Sempre fora da sua própria igreja. Aí já pega, aí como eu disse, os lobos devoradores andam em alcateias. Quando você vê um monte de gente assim, de várias igrejas reunidos para ir em vigília, para ir em monte. Eu vou com o irmão fulano. Eu vou na casa de fulano. Nunca é na sua igreja, na própria igreja, como o irmão Anderson disse, não se junta, não se une, não está nos trabalhos, falta nas responsabilidades. Né? Isso vai progredindo, sempre fora de sua própria igreja, sempre longe dos olhos do seu pastor. Mas não precisa do pastor porque tem um lobinho ali aconselhando, tem uma ovelhinha ali pastoreando, não é? Para que pastor? Pastor não dá diversão. Pastor não massageia. Perdão, irmãos. E aí não foram percebendo o esfriamento do amor, esfriamento da gratidão, o esfriamento da sinceridade própria, estou dizendo própria. A pessoa não percebe que ela está perdendo amor, ela está sendo ingrata, ela está deixando de ser sincera e sempre vai atribuir esse esfriamento ao outro.
É a igreja que esfriou, é o pastor que esfriou, é o culto que esfriou, tá todo mundo frio, só ele tá quente. Então, a falta de discernimento faz eles pensarem que não precisam fazer parte mais de um rebanho. Então a estratégia de Satanás é isolar a ovelha do rebanho, porque ele vem vestido como, é um lobo vestido como ovelha, mas ele é um lobo, e lobo vive em alcateia, e a alcateia visa isolar uma ovelha do rebanho para ela se tornar uma presa para a mesa dele. Então, essas pessoas passam a pensar que não precisam mais congregar, não precisam mais de um rebanho. Que a ovelha pode pastorear a ovelha. Ledo, engano, o lobo está em pele de ovelha, meus irmãos. Foi Jesus que disse. Pessoas, pensa comigo, que pessoas geralmente orbitam em grupos que pensam igual, não é verdade? É assim. Então basta alguém infeliz encontrar outro infeliz, que o grupo de amigos infelizes está formado. E eles vão contaminar. Porque é mais fácil a pessoa olhar para um problema do que para 99 benefícios. É mais fácil a pessoa olhar para um erro do que para 99 acertos. Olha o que a serpente disse para Eva. Eva, você não pode comer daquela árvore. Olha que absurdo. Deus disse antes para Adão e Eva, vocês podem comer de todas essas árvores do jardim. Qualquer árvore do jardim podem escolher, menos daquela. Aí vem a serpente e diz, Eva, que injustiça, você não pode comer daquela. Ela podia comer de todas. É isso que a pessoa que não quer mais congregar, que se esfriou, ou que sai de qualquer forma, não quer congregar naquela igreja mais. Foi para isso que ela focou. Ela focou só naquele detalhe. Só naquele detalhe. Para um não. E desprezou os vários sims. Então Deus fala para as pessoas entrarem na igreja. Mas não diz para elas saírem. E elas saem mesmo assim. Então geralmente, quando dizem assim, olha, elas vão sair, geralmente elas dizem assim, ó, Deus está mandando. A falta de discernimento faz com que ela pense que o ego dela seja Deus falando. Quando ela diz Deus está mandando, é ela que quer. Já está contaminada. Quando é Deus, há alegria. Quando é Deus, a paz, não prevalece um sentimento de inimizade, de traição, de mágoa. Para congregarmos, queridos irmãos, é Deus quem determina o lugar. Entenda, para congregarmos é Deus quem determina o lugar. Sabia disso ou não? Se você tem Bíblia, eu quero te provar pela Bíblia. Se você é membro do corpo, quero te provar pela Bíblia que é Deus quem determina o lugar que você vai congregar, o lugar que eu vou congregar. Não é decisão minha. Eu não tenho essa autonomia. 1 Coríntios 12. Há vários textos, mas por causa do horário, do tempo, eu vou encerrar daqui a pouco. Então vou ler só o versículo 18. 1 Coríntios 12, versículo 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo. Quem colocou? Deus. Colocou o quê? Os membros. Você é membro do corpo? Agora, como Deus colocou? Deus colocou os membros no corpo e disse assim, agora vocês se virem, vê aí onde vocês querem ficar. Mão, resolve aí o que você quer fazer. Pé, olho. Foi assim? Não. O texto não termina assim. O versículo 18 ainda diz, 1 Coríntios 12, 18. Eu gosto de falar várias vezes a referência, porque tem pessoas que parecem que esqueceram as referências bíblicas. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um
todos, cada um, sem exceção. A regra é para todos. Cada um como ele quis. A vontade não é do membro, a vontade é do dono do membro. Então é Deus quem determina, meus irmãos, os nossos passos aqui na terra. Não é o membro que decide, não sou eu quem decide onde quer estar. Eu tenho que esperar Deus. E quando for a hora de Deus, haverá alegria, haverá paz. Aqui uma reflexão da irmã Roseli. Já notaram que levam para suas casas sempre os que estão numa situação financeira boa e desprezam os mais humildes? Esses não são chamados. Bem colocado, irmã Roseli. Bem colocado. Começam rindo, mas só os que têm carro, os que não vão ficar precisando de carona, os que não vão precisar ficar, não vão ficar precisando de cesta básica. Esses aí ficam tudo na igreja. Esses aí o pastor vai cuidar. Esses aí o pastor vai, não vão precisar ficar levando para consulta médica. Esses o pastor vai cuidar. Os que estão bem, mas porque estão um pouquinho mais abastados e foram contrariados, aí eles vêm e começam a se reunir. Todo mundo tem carro, bom emprego, bom salário e vão abrir ministério. Vão alugar salão, vão comprar cadeira, aparelho de som, fazer placa e dizer agora nós estamos fazendo a obra. Então o membro do corpo não decide onde quer estar. 1 Coríntios 12, 18. A não ser que você não seja membro, aí você faz o que você quiser. Mas se você de fato é membro do corpo, então você tem um Deus que te coloca onde Ele quer. E ser crente é isso. Ser crente é viver a vontade de Deus. Não é? Então, o membro do corpo não decide onde quer estar. Ele é colocado. Ele é colocado. Ele não foi. Você não foi. Deus te colocou. É diferente. Não é isso aqui, é passividade da tua parte, é atividade de Deus. Não sou eu quem determina. Isso significa que eu não posso decidir sair da igreja e ir para outra toda vez que algo me desagradar. O Salmo 19, 13 diz que floresce na casa do Senhor quem está plantado. Quem está plantado na casa do Senhor permanece. Floresce. E plantado é diferente de transplantado, né? Se de tempo em tempo a gente transplantar uma árvore frutífera, ela vai morrer. Assim é com um crente que não cria raiz na casa do Senhor. Vai morrer. Vai chegar uma hora que você pode passar anos isto. Aí você vai pensar, falar, reencontrar com a pessoa e dizer como é que você está, meu irmão? Vai estar acabada. Morta espiritualmente. Desviada muitas vezes, ou então fraca, se pregava, vai te dizer que há muito tempo já não prega mais. Então é quem está plantado na casa do Senhor, não é quem está transplantado. Toda vez que acontece um problema mudar, então não tem como estar prosperando em sua vida espiritual. E se a pessoa sai da igreja, uma vez por causa de algum problema. Se a pessoa sair da igreja, entenda isso, se a pessoa sair da igreja uma vez por causa de algum problema, a segunda vez vai ser mais fácil. A terceira vez vai ser moleza. E assim vai cada vez mais. A pessoa não vai criar raiz. E é isso que Satanás quer, ovelhas isoladas. Satanás quer árvores sem raízes. Igrejas abertas por ovelhas, comandadas por lobos em pele de ovelhas, não florescem nem frutificam. Essas igrejas vivem de pregadores itinerantes, vivem de pregadores convidados, porque não tem pastor para dar alimento. Eles vivem de campanhas, eles vivem de tirar os crentes das outras igrejas. É disso que vive esse grupo, esse povo. Então, conhece-se as árvores quem tem raiz profunda. Essa frase é muito importante. Conhece-se as árvores que têm raiz profunda somente depois do furacão.
Aqui no Brasil não tem muito disso, então a gente talvez não consiga figurar isso na mente. Mas hoje pela internet você vê, por exemplo, os Estados Unidos, que todos os anos é abalado por muitos furacões, muitos tornados. Aí você vê aquele rastro, né, aquele caminho que um tornado ele faz. Você vai ver muitas árvores caídas. Mas no caminho do furacão ainda algumas árvores em pé. É por isso que eu disse, a pessoa que tem raiz, você vai conhecer ela depois do furacão. Se no furacão ela sair, você não tem raiz. Exatamente, irmão Gerto, dá o fruto na estação própria. E o povo está muito precipitado. Ninguém quer esperar mais nada. Não pode ser contrariado, como eu disse já nessa transmissão. Então, a pessoa sem raiz na igreja se torna uma errante. Uma pessoa sem raiz na igreja se torna uma errante. Se chegar na igreja, se chegar lá na sua igreja, pastor, líder, você que possa estar ouvindo essa live ou vai ouvir depois. Se chegar alguma pessoa na igreja que é uma árvore sem raiz, ou seja, já passou por várias, há uma forte tendência dela não ficar aí na sua também. Ela vai se tornar errante, porque ela não tem discernimento. Ela está toda magoada, ela não abre o coração para a cura. E ela acha que ela não precisaria estar ali, está ali mais por força mesmo de uma pressão da sua consciência. Então, ela vai se tornar uma errante, exemplo de Caim. Eu vou encerrar falando disso. Esse texto. A oferta de Caim, meus irmãos, a oferta de Caim custou mais trabalho que a oferta de Abel. Vocês vão de convir comigo. Eu nunca trabalhei na roça, na colônia, mas a distância, quem cuida da agricultura trabalha mais que quem cuida de animais. O animal, você cuida de manhã, você dá alimento, depois você leva pastado, depois você recolhe em determinado horário do dia, e você vai cuidar, vai verificar se está enfermo, né? Não é assim todo instante. Agora, quem trabalha na agricultura é o dia inteiro. É o dia inteiro. Então, a oferta de Caim custou mais trabalho que a oferta de Abel. Então, muita gente desviada hoje foi ofertante um dia na casa do Senhor. Muita gente que esfriou hoje já foi ativa na casa do Senhor, mas não vigiou, e Satanás conseguiu isolá-la do rebanho. Através de quê? É o lobo que se vestiu em pele de ovelha e entrou na nave da igreja, está sentado no banco da igreja, apontando crítica, apontando defeito, apontando problema. Sempre assim, não é? Então, aí voltamos a falar que o fato de Deus permitir a oferta de Caim não significa que ele aprovou. Isso porque como membro, então voltamos a falar 1 Coríntios 12, 18, isso porque como membro nós não podemos fazer do nosso jeito, ou do jeito que nós achamos melhor. Achar é supor, achar é deduzir, achar não é discernimento. Eu falei que essas pessoas não têm discernimento. Tem crítica, sobra crítica, eles são peritas em criticar, mas não sabem discernir porque não conhecem a palavra. Então, achar não é discernimento. Gênesis 4:4 diz que Deus rejeitou Caim e a oferta. Deus rejeitou a oferta e o ofertante. Então essa conversa que Deus nos aceita como nós somos, não é bíblica. Não é bíblica. Deus não nos aceita como nós somos, Deus nos chama como somos. Mas Ele nos chama para uma transformação. Ele nos chama para uma mudança de vida. Nós temos que tomar cuidado com essas pregações modernas. Gênesis 4:7 diz para que na situação de Caim, eu não vou ler os textos por causa do horário, mas ali no versículo 7 de Gênesis 4, que trata da questão da oferta de Caim e da oferta de Abel, nós vamos ver que havia possibilidade de arrependimento para Caim. Foi Caim que escolheu não se arrepender. Foi Caim que escolheu não voltar atrás e consertar.
Caim se entregou à sua própria vontade. Membro não tem vontade própria. 1 Coríntios 12:18, foi Deus que colocou os membros no corpo como ele quis. Membro não tem vontade própria. Então, Caim se entregou à sua vontade, o que resultou no assassinato do seu irmão Abel. Eu gostaria que, se você pudesse, você ficasse até o final, porque eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Porque assim também sucede na vida do membro crente, ovelha, que sustenta seu orgulho, a dureza do seu coração, mesmo Deus falando com ela. Não estou lendo o livro não, tá? Estou lendo as minhas anotações aqui para eu poder falar. Assim também sucede na vida do membro que sustenta seu orgulho, que sustenta a dureza do seu coração. Mesmo Deus falando com ela, Deus estava falando com Caim. Caim, dá para se arrepender, você pode mudar. Deus fala, Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Então a pessoa começa servindo a Deus e ela termina, escute isso agora. Exemplo de Caim. A pessoa vai andar errante, a pessoa sem raiz, porque anda de igreja em igreja, cada vez que tem um problema ela muda de igreja. A pessoa sem raiz, ela não tem discernimento. Mas essa pessoa começou servindo a Deus. E sabe como ela vai terminar? Matando a seu irmão. É sério? Você acha isso sério? Não foi exatamente o que aconteceu com Caim? Ela começa servindo a Deus, mas ela termina matando o seu irmão. Porque um crente que estimula alguém a sair da igreja ou trocar de ministério por causa de problema, está matando essa pessoa. Está matando a seu irmão. Não tem amor nenhum nisso. Até porque no coração de quem pratica tais coisas já se esfriou. É um lobo. Não tem amor. Não tem preocupação com a vida. Não tem preocupação com a preservação. Está matando, está levando essa pessoa à morte. Mas um dia começou, ela serviu a Deus um dia. Quem incentiva uma ovelha a se isolar do rebanho e se distanciar do pastor é um lobo em pele de ovelha. É um assassino espiritual. É um assassino espiritual. Então a Bíblia diz em Gênesis 4:11 que por causa da dureza do coração de Caim, ele se tornou um errante. Essa era a sentença de Caim. Gênesis 4:11, a sentença de Caim dada por Deus é que ele seria um errante na terra. Essa foi a sentença. Então, quem mata espiritualmente o irmão, não enraiza mais. Vive como um errante, não para em igreja, não para em ministério algum. A não ser que se arrependa, que se lembre das primeiras obras e volte ao primeiro amor. Gênesis 4:14 diz que Caim interpretou bem como quis a sentença divina. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas vivem isoladas em suas casas, não querem mais congregar, já abriram o ministério, já saíram da igreja de qualquer forma, e hoje não, mas continuam interpretando a Bíblia. Interpretando como querem. Deus fala uma coisa e eles entendem o que querem entender. Como foi que Caim entendeu a sentença divina? Deus disse para Caim, você vai viver como errante. Essa é a tua sentença. Aí, sabe como Caim entendeu? Ele entendeu geralmente como as pessoas hoje fazem, se vitimizando, não é? O amor delas que a esfriou, foi elas que abandonaram a igreja e elas dizem que foi a igreja que as abandonou. Então, veja bem, Gênesis 4:14 vai mostrar Caim se vitimizando e dizendo que seria perseguido por todo mundo. Mas não foi isso que Deus disse no versículo 11. Deus não disse que ele seria perseguido, disse que ele seria errante. Disse que ele não teria lugar mais para se instalar, ele seria errante. Mas ele diz, então quer dizer que agora eu vou ser perseguido por todo mundo vai me perseguir, e não é exatamente isso que acontece, meus irmãos. As pessoas chegam na igreja errantes, perseguidas, todo mundo as persegue. Conforme o pastor John Bevere, no livro que ele tem, A Isca de Satanás, ele disse assim, que Caim desenvolveu um complexo de perseguição.
Ele ofereceu uma oferta que Deus rejeitou, ele não se arrependeu, ele matou a seu irmão, não se arrependeu e agora é a vítima. Agora ele tem um complexo de perseguição, ele que agora é o perseguido. Os errantes espirituais se vitimizam e dizem que não param em lugar nenhum porque todos os perseguem. Pastor não dá oportunidade, os irmãos olham torto para eles, e que eles entram nas igrejas, as pessoas ficam olhando para eles, são perseguidos por todo mundo. Então, meus irmãos, Jesus disse que os lobos não estão vestidos de pastores, estão vestidos de ovelhas. Cuidado com as pessoas nas naves das igrejas, sentado no banco do teu lado. Sim, vou repetir, talvez quarta ou quinta vez. Há falsos profetas, há lobos nos púlpitos. Atrás de alguns púlpitos, sim. Mas na maioria das vezes eles estão na nave da igreja. Eu quero encerrar esse pensamento. Teria aqui mais algumas referências, mas eu já passei. Né? Nós geralmente fazemos essa live juntamente com o pastor Oséias. Aí, na média de 1 hora, mais ou menos, né? E eu já passei aqui 20 minutos. E eu oro a Deus para que isso tenha ficado compreensível. Tenha ficado absorvível. Claro, no coração dos irmãos. Se você puder compartilhar essa live, para que mais pessoas possam ouvir, para que se possa perceber a tempo ações de lobos vestidos de ovelhas dentro das igrejas, nas naves das igrejas, fofoqueiros que estão semeando contenda entre os irmãos, estão dividindo ministérios, dividindo igrejas, causando prejuízos para o reino, para que outras pessoas que talvez já estão na posição de uma ovelha isolada e agora reconhece que não devia ter feito o que fez, que não deveria ter tomado a decisão que tomou, para que essa pessoa possa, quem sabe, se arrepender e voltar. Isso mesmo, Diérito. O primeiro amor não passa. O primeiro amor é abandonado, ou seja, é uma decisão. É uma decisão, exatamente. A palavra deixar o primeiro amor ali é exatamente abandonar. É literalmente abandonar. Por vontade própria, né? Então compartilha, para que lobos devoradores fiquem cientes que a igreja está sendo avisada, que ele vai ser desmascarado. Geralmente se espera os falsos pastores só nos púlpitos, pregando os pastores, os líderes, mas Jesus, aqui em Mateus 7,15, que é o texto que eu usei como base, a estratégia de Satanás, que o falso profeta ele está vestido de ovelha, não de pastor. E que por dentro ele é um lobo devorador. E o lobo anda em alcateia. E a alcateia tem a estratégia de observar o rebanho e isolar uma ovelha para vitimizá-la. Então, compartilhe para que essa visão chegue a muitas pessoas. Em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, estamos prontos para abraçar os que precisarem voltar. Perdoar os que precisarem. Dar voto de confiança. Acreditar na recuperação do ser humano. Acreditar no poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa abençoar cada família, cada igreja, cada ministério levantado pelo Senhor, por Jesus. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos orar segundo aquilo que Deus falou ao nosso coração nesse instante. Querido e amado Pai Celestial, eu quero te glorificar, ó Deus, pela possibilidade de estar aqui. Por mais, ó Deus, que virtualmente, mas é um recurso que o Senhor nos tem dado. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, que participou e esteve aqui conosco até esse dado momento. Obrigado, ó Pai, pelos teus servos, pelas tuas servas que estão tratando a tua obra, Pai, com sinceridade, com zelo. Vidas, ó Pai, que o Senhor conhece e sabe,
que estão se doando, vidas, ó Pai, que já passaram por tantas coisas, mas não recuaram, mas não permitiram o lobo os enganar. Pai, eu quero te glorificar pela vida dos pastores que estão, ó Deus, liderando suas igrejas com gravidade na palavra. Senhor Jesus, levando o teu evangelho genuíno aos corações. Não retrocedendo, não abrindo mão e não dando espaço, ó Deus querido, ao inimigo de prevalecer. Ajuda aqueles, ó Pai, que estão com seus corações frios, aqueles que endureceram seus corações. Tua palavra diz que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Converte esses corações, ó Pai, porque nunca foram convertidos. Transforma-os em um coração de carne, para que o Senhor possa colocar o teu espírito, porque o Senhor não derrama o seu espírito em pedra. O Senhor derrama o seu espírito em carne humana. Ó Deus, por isso, Pai, transforma essas vidas. Liberta da cegueira, liberta do mal, que as pessoas não fiquem olhando, ó Pai, para apenas um fruto que não possa ser desfrutado e venham desprezar centenas que possam ser. Em nome de Jesus Cristo, venha ungir os ouvidos da tua igreja, abrir os olhos espirituais e dar sabedoria, cada vez mais sabedoria aos pregadores, aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aos obreiros da casa do Senhor. Em nome de Jesus, venha levantar cada vez mais homens e mulheres abnegados, homens e mulheres, ó Deus, que priorizem o teu reino, que façam pela gratidão, que façam, ó Pai querido, pelo amor e não por interesse. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo a cada lar, a cada família, a cada ministério, no nome precioso e santo de Jesus. Concede, ó Pai, um final de noite abençoado, uma noite tranquila, um final de semana de vitória a cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, assim, ó Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até na próxima sexta-feira, às 22 horas.